tudo bem? Você já planejou as atividades recreativas para as crianças durante o período de férias? E você já pensou como garantir a segurança dos pequenos nesse período? E você sabia que é nesta época que aumentam os acidentes domésticos com crianças? Pois é, a chegada das férias é esperada com entusiasmo, mas pode ser uma preocupação a mais para pais e mães. E quem conversa conosco sobre o tema, nos orientando sobre que medidas podem prevenir essas situações de risco e perigo para a turminha miúda, é a médica pediatra e homeopata Ana Cristina Fernandes de Castro. Olá, doutora Ana, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Obrigada por aceitar o nosso convite. Sinta-se em casa. Muito obrigada. Oi, eu que agradeço o convite de vocês para este bate-papo. Estamos aí. Então, mas antes de iniciarmos este bate-papo, que promete trazer orientações e dicas importantes, quero fazer aquele convite especial. Inscreva-se no nosso canal, mas tem que ser agora e não custa nada. Acione o sininho das notificações para não perder nadinha do conteúdo postado por aqui e curta este vídeo, mas curta agora também, porque senão você pode esquecer, porque cada curtida o YouTube mostra para mais pessoas o nosso vídeo. E fique com a gente até o final, isso é muito importante, pois valida o nosso trabalho, preparado com muita dedicação e profissionalismo para a nossa audiência, e no finalzinho sempre tem informações relevantes. Faça seus comentários, porque aqui também é seu lugar de fala. Siga o nosso perfil no Instagram, tem muita coisa bacana lá também. Confira o endereço aqui na tela. Obrigada a Lígia Passos, que está comigo na produção do canal, e ao Júnior Silveira e a Carla Gaspar, parcerias indispensáveis para a qualidade final do nosso trabalho. E vamos então ao nosso bate-papo. Dados apontam que durante as férias, os acidentes com crianças aumentam, principalmente nos ambientes domésticos. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, foi registrado em janeiro de 2023 um aumento de 84,5% nos atendimentos e internações de crianças com menos de 12 anos em decorrência de afogamento, quedas, queimadura, intoxicação acidental, em comparação ao mesmo período de 2022. Então, comparando janeiro de 2023 com janeiro de 2022, teve esse aumento aí absurdo, segundo a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Outra informação, segundo o governo do estado do Rio de Janeiro, em 2024, os atendimentos à criança no Hospital Alberto Torres, no município de São Gonçalo, foram registrados 150% a mais nos meses de férias em relação aos outros meses do ano. Ou seja, infelizmente, é durante as férias que as crianças estão mais expostas aos riscos, que é uma contradição, pois deveria ser um momento de alegria, de descontração, de muitas brincadeiras, não é, doutora Ana? E o agravante dessa situação é que são acidentes que acontecem dentro dos lares das crianças, onde deveriam ser os locais mais seguros para elas, não é isso, doutora? Então, doutora Ana, você pode nos apontar, em casos de acidentes domésticos, quais os locais de maior risco? Como evitar esses acidentes dentro de casa e manter a segurança do ambiente, não só durante as férias, né, mas principalmente nesse período, quando as crianças estão mais tempo dentro de casa, né? E é indicado ter um kit de primeiros socorros e os contatos das emergências assim mais acessíveis. Então, fala um pouco para a gente sobre essa questão desses acidentes que acontecem dentro de casa, doutora Ana. Então, o ambiente de casa deveria ser o local mais com praticidade para a criança, mas muitas vezes os pais esquecem, né? As crianças pequenas colocam o sofá perto da janela, então é muito perigoso a criança subir, cair da janela. Outro lugar que é muito perigoso é a cozinha, né? Na cozinha, a mãe, quando vai cozinhar, ela tem que colocar sempre
os cabos das panelas sempre para dentro do fogão, evitar ter até aquela portinha que hoje em dia você compra pela internet, aquela portinha que a criança não consegue ultrapassar para dentro da cozinha, que é o local mais perigoso, que aí tem as panelas, tem a gordura, muitas vezes a gente já viu crianças que foram queimadas, porque a mãe deixou a panela e a criança esbarrou e caiu e queimou. Crianças que acabam entrando dentro do fogão, eu já tive um caso de uma paciente minha que abriu a porta do fogão e entrou lá dentro e esse fogão caiu em cima dela. Então, isso tudo é muito perigoso. Então, hoje em dia, o evento dessas portinhas que a gente tem, né? Então, isso é muito importante a gente tomar esse cuidado. E aí, outros locais da casa também, evitarem os tapetes, porque o tapete a criança pode escorregar. Então, mesmo o banheiro dentro de casa, o banheiro tem que estar sempre com a tampa do vaso abaixada, porque por mais que seja aquele pouquinho de água que está ali dentro, uma criança pode entrar ali dentro e cair de uma tal maneira que ela pode morrer afogada. Então, isso é muito importante a gente cuidar desse detalhe. Com relação ao que você fala, o kit de primeiros socorros, isso aí é uma coisa assim muito diferente, porque você pode ter uma coisa e naquele momento a criança vai precisar de outra. Então, o primeiro, agora, os telefones de ambulância, de primeiros socorros, de ajuda, de autoajuda, isso é sempre importante, porque nessa hora H a gente até não sabe aonde procurar. Então, se a gente já tem tudo ali organizadinho, ajuda muito. E aconteceu o acidente, a melhor coisa é correr o mais rápido possível para um hospital para ter uma orientação melhor do pediatra, do médico naquele momento. Eu acho que então isso é muito importante. Os telefones, esses locais, deixar tudo guardadinho no local mais certinho para poder entrar em contato com o sistema de ajuda. Doutora Ana, uma coisa que eu queria destacar também, embora assim, os índices de acidente eles destacam muito a questão dos afogamentos, das queimaduras, mas tem que é a questão da intoxicação por produtos como produtos de limpeza, medicação. Fala um pouco sobre isso para a gente, chamar atenção para isso, porque às vezes fica fácil a criança ter acesso a uma medicação, a um detergente. Fala um pouco para a gente também sobre isso, doutora, destaca isso também para a gente. Então, aquilo que a gente sempre fala, né? A cozinha, e eu esqueci desse detalhe importante, né? A cozinha e a área de serviço é o local também, a área de serviço é muito perigoso, porque ali é onde você vai guardar os produtos de limpeza, o álcool, o detergente, o sabão em pó. Então, isso tudo é muito importante. Inclusive a máquina de lavar. A máquina de lavar, hoje em dia, é essa redondinha que abre, a gente já viu crianças entrando ali dentro, e isso é muito perigoso. Então, a gente tem que estar sempre cuidando disso. E o detergente, quando a criança ingere, é muito perigoso. Então, aquilo que eu sempre falo, né? Tem pessoas que têm mania de trocar os produtos de lugar, então, de embalagem, né? Embalagem, então, sempre, de embalagem. A embalagem. Sempre quando você trocar a embalagem, deixar anotado, colocar o rótulo do que você está tendo ali dentro, para que a hora que se a criança mexeu, você sabe o que estava ali dentro e aí você tem condições de ajudar melhor. Mas realmente a área de serviço é o pior local de casa. E o quintal, né? A gente não pode esquecer que hoje em dia muitas pessoas têm a piscina dentro de casa, em casa, né? Então a piscina também é um outro local de muito perigoso. Por mais que a criança saiba nadar, por mais que a criança esteja de boinha, é muito perigoso. Ela pode cair numa posição que ela não consegue virar e a boia também não vai ajudar e também é uma causa de afogamento. Essa semana mesmo eu atendi uma paciente que ela falou, ela tem 2 anos e a piscina, ela falou, a piscina lá em casa dá o pé para ele. Eu falei, mas por mais que dê o pé para ele, por favor, tem que ter um adulto por perto, tem que ter alguém responsável vigiando, porque a criança pode se afogar, por mais que ela esteja de boia, por mais que ela saiba nadar. Pode ter uma cãibra, pode ter alguma coisa, e aí você precisa de ter sempre um adulto, sempre uma pessoa responsável por perto das crianças neste momento. É um ambiente de casa, mas é o local que às vezes acontece realmente muitos acidentes,
principalmente nas férias. E esse Até aumento aí banheira, né, doutora? Até banheira é perigoso, né? Até sim, sim, a banheira. banheira. É, porque É, muitas pessoas têm banheira em casa, né? Então, às vezes, a criança tampa o ralo e deixa a água escorrer, e aí também pode ter esse perigo do afogamento. Por mais que a criança seja grande, ela pode escorregar, cair e realmente acontecer um acidente muito sério. Então, a gente tem que estar sempre atento a todos. Por isso que a gente fala também, o banheiro sempre de porta fechada e com a tampa do vaso fechada também. E evitar também as banheiras, que pode ocorrer também esse acidente. ô, doutora, a gente vai falar mais um pouco sobre essa questão de afogamento, desse risco, em relação às viagens, né? Em relação durante as férias, em relação às viagens e passeios. Quais são os cuidados que os pais devem estar atentos neste momento, né? Por exemplo, nas praias, nas piscinas, a gente sabe que as praias têm uma questão também das crianças se perderem, né? E nas piscinas, e a gente quer chamar atenção para as condutas que devem ser adotadas durante esses passeios e sobre os equipamentos de segurança necessários nesses casos, porque às vezes também acha que está de boia, né? E está tranquilo, porque está de boia, né? E tem os outros espaços também de passeios, como os hotéis, os parques. Que cuidados adotar nesses lugares? E quais as orientações de segurança que as crianças devem receber dos responsáveis para evitar acidentes? Porque a gente também pode conversar e orientar as crianças também, né, doutora Ana? Sim, a gente Sim, a gente tem que estar sempre conversando com a criança, orientando. O que a gente está vendo hoje em dia? Com o evento do negocinho chamado celular, a gente tem visto muitos pais, as pessoas, mesmo cuidando das crianças, com o celular o tempo todo e muito atenta ao celular. E aí acontece os acidentes, né? Então, por exemplo, na praia, a criança ela saiu um minuto, ela foi ver alguma coisa, ela viu uma florzinha ali, uma bolinha correndo, ela corre atrás daquilo e o pai não prestou atenção que a criança saiu de perto dele e aí se perde. Então, isso daí é muito importante, a gente está sempre coisa. Hoje em dia, eles inventaram uma moda que é até bonitinho. Eles colocam os coletinhos na criança com uma cordinha e o pai segura a cordinha e a criança também não pode ir muito longe, mas isso é uma coisa muito nova, né? Mas mesmo assim, às vezes a criança escapa dessa cordinha, então a gente tem que estar sempre atenta a isso, porque com o celular eu acho que acabou piorando mais essa orientação, porque na praia a criança se distrai, ela entra na água, de repente ela saiu andando e ela não prestou atenção que ela desapareceu, ela perdeu o pai de vista. Então é muito importante a gente estar sempre falando, não saia de perto do papai, não saia de perto da mamãe, fique atento, fique coisa. Se você vê alguma coisa, chame a mamãe para ir junto, para ver junto com você, para não acontecer, porque isso aí a gente já viu muitas crianças, e tem até isso na praia, né? Essa história. Uma criança perdeu, todo mundo apita, todo mundo bate palma para poder um ajudar a procurar achar aquela criança perdida. Então, isso eu já vi muito detalhe a respeito disso. E mesmo assim, em hotéis, né? Porque nos hotéis tem a piscina, né? E a piscina também é uma coisa, por mais que aquilo que você falou, a boia, mas a criança pode escapar da boia, ela pode cair de uma tal maneira que a boia também não ajuda ela a virar. Então, isso também é muito importante, a gente está sempre atento. Criança está perto da piscina, a gente tem que estar sempre do lado dela, sempre e sempre conversando com ela. Minha filha, não saia de perto da mamãe, não saia de perto do papai, é muito perigoso, já aconteceu acidente, então a gente está sempre lembrando a criança também. Por mais que ela seja pequenininha, ela consegue entender esse ensinamento dela. Não saia de perto da mamãe, não corra, não faça isso. Então, isso é muito importante também, a gente está sempre lembrando as crianças e lembrando os pais. E quem sai, às vezes, é uma tia, uma avó que vai, e ela se sente muito responsável e acaba se sentindo muito mal quando perde a criança. Então, está sempre atento à criança na praia, na piscina, no hotel, tudo isso daí é muito importante. Ô, doutora, eu costumo dizer o seguinte: quando tem muita gente responsável, é onde é o perigo.
né? Ah, tem a avó, tem a tia, tem a amiga, tem não sei quem. Isso que eu acho perigoso. Eu acho que é sempre bom, no caso, os responsáveis estarem atentos. Se eles estiverem presentes, no caso o pai, a mãe, eu acho que eles é que tem que prestar atenção. Se por acaso a criança saiu com a tia, ou com o tio, ou com a avó, ou com um amigo, essa pessoa é a responsável. Essa coisa de todo mundo olhar não dá muito certo, não. Porque criança escapa, né, doutora? E essa questão do celular, a senhora tocou num ponto muito sério, porque o que a gente vê de pais e mães responsáveis ali de olho no celular e a criança meio ali negligenciada. Isso a gente vê aí no dia a dia, né, doutora? Sim, a gente está vendo isso muito no dia a dia, né? E tem até um ditado, né, que é assim que ele fala, né, que cachorro de dois donos, ele passa fome. Então, às vezes é isso, você sai com mais pessoas e confia que a outra pessoa também está olhando. E aí, realmente é isso que você falou. Você é o responsável, então você que vai ficar o tempo todo sobre a tutela daquela criança, entendeu? Não deixar para o outro, não achar que o outro também está olhando, não achar que o outro também pode estar ajudando, porque às vezes aí é onde vai acontecer o acidente, vai acontecer que você vai poder perder essa criança até no shopping, até no passeio e ficar muito chateado com a situação. Então é isso, não lembrar disso, que a gente, quem está responsável é que vai olhar o tempo todo e não delegar essa função para uma outra pessoa, se ela estiver por perto. Até para pessoa estranha, às vezes, né? Tem gente que faz isso, né, doutora Ana? Delega Aham, para pessoa é, estranha. Né? Ah, ó, dá uma olhadinha sim, aqui no meu bebê, dá uma olhadinha aqui na minha criança. Às vezes as pessoas isso, não conhecem, né? Tem gente que faz isso, isso, tá? isso. Eu vou até contar um fato interessante que aconteceu comigo. Eu estava na praia, sentada numa barraca, eu e várias pessoas, meu marido, vários amigos, a minha irmã, todo mais, e tinha uma gringa. E ela ia, o marido ia nadar, voltava, deixava com o bebê, e daqui a pouco ela chegou, olhou para mim e falou assim: Você vigia meu bebê? E foi nadar ela com o marido. Deixou o bebê, ele estava dormindo debaixo da barraca, mas como que ela me delegou para uma pessoa que ela nem conhece? Aí ela chegou para mim. Aí quando ela voltou, eu falei para ela assim: Olha, eu sou pediatra. E olha, vou te falar, ela não pode estar na praia neste horário. Já são quase 1 hora da tarde, você está com o bebê, mas ela está com proteção 50. Eu falei, com proteção 50, com proteção 90. 1 hora da tarde não é horário de bebê estar na praia. Ela ficou o tempo todo, não mais saiu de perto do bebê, ficou o tempo todo debaixo da barraca, mas não foi embora, continuou na praia o tempo todo, apesar de eu ter lembrado a ela que criança, nesta idade, um bebê de 6 meses, não combina com praia, neste horário. Não, é interessante que ela deu sorte de ter pedido a uma pediatra, né? Que poderia não ser uma pessoa responsável, né, Sim, doutora? a gente ficou rindo na barraca, porque eu falei, ela falou, podia ter ido para falar com qualquer pessoa, não, mas ela foi direto em você, que era pediatra. Eu falei, que Ainda bem, legal, né? Mas aí ainda bem. a senhora aproveitou para também dar uma, né, chamar um pouquinho a atenção, né, em relação a essa questão da proteção solar. A gente vai falar um pouco disso também, mas agora a gente vai falar, o doutora Ana, sobre a questão das faixas etárias, né? E a gente quer destacar duas situações em relação à faixa etária. Uma é que os pais devem estar atentos às atividades adequadas para cada idade durante as férias, né? Em especial nas viagens, né? É o que a gente está falando. Levar a criança para a praia no horário próprio, ou de repente sair com a criança para a noite, né? De repente ela tá a família está numa cidade e tem uma programação, tem vida noturna. Será que é adequado levar a criança? Então é nesse sentido que a gente está chamando atenção. E outro aspecto é sobre quais os acidentes são mais frequentes de acordo com as idades. Então, você poderia especificar para a gente como os riscos podem ser maiores para cada faixa etária, né? Então, de repente, aquela criança que já anda, que já corre, né? Será que ela não está exposta a
perigo, né? Então, essas duas questões, essa questão da programação das atividades e essa questão do risco, né, em relação à faixa etária. Então, com relação à faixa etária, a gente começa falando muito principalmente do bebê, né? As mães têm mania, assim, de colocar o bebê na cama. A gente sempre fala isso. Bebê não combina com cama, porque esse bebê vai cair e fala, mas eu coloquei um monte de travesseiro, coloquei isso, aquilo outro. Não, a criança, não sei como, ela pula essa barreira que a mãe faz e a criança cai. E, às vezes, pode não acontecer nada, mas pode acontecer algum acidente grave. Então, lembrar sempre disso. Bebê não combina com cama. Ah, não tem lugar para deixar. Então, forma colchinha no chão, deixa o bebê lá no chão. Não tem importância, do chão ela não vai passar. Então, isso é muito importante. Com relação aos maiorzinhos, o que acontece? A criança, a gente brinca, né? Ele começou a andar, ele não quer mais, ele está aprendendo a andar ainda, mas ele nem quer andar mais, ele já quer correr. E aí, quando ele corre, a gente tem que prestar atenção ao sapatinho que ele está, o tênis, a sandalinha, porque muitas vezes, às vezes é perigoso, então a gente sempre fala do calçado adequado também. Então a criança pode cair, pode machucar, então isso é muito importante. E aí a criança cresceu, o pai compra bicicleta, o pai compra patim, o pai compra o skate. Esquece que tem que ter a joelheira, que tem a cotoveleira, que tem que ter o capacete. Então, tem que ter muito cuidado. E sempre lembrando a criança, vamos andar de patins, vamos andar de skate no local adequado. Muitas vezes a mãe fala assim, eu não tenho local, aí eu deixo meu filho brincar na garagem. A garagem também é um ambiente muito perigoso, porque o carro às vezes entra e hoje em dia as garagens todas já têm sensor de presença e a luz não está acesa. Então o carro vem e não sabe que tem uma criança ali brincando e pode atropelar. Então, isto é muito importante também. Lembrar, garagem não é local para criança brincar, principalmente garagem dos prédios, que é um local também, às vezes, perigoso. E aquilo que a gente fala, né? Na pracinha, na coisa, está sempre prestando atenção, porque as nossas ruas, as nossas praças estão totalmente deterioradas, estão totalmente estragadas, cheio de buraco e tal. Então, a gente tem que estar sempre atento quando você leva a criança para a praça, para brincar, andar de bicicleta, andar com skate, andar com patins, porque isso daí é perigoso. Aqui em Volta Redonda, a gente tem muitos locais de patinação, mas aí também a gente tem que ver se realmente também não está o ambiente deteriorado, né? Então a gente tem que estar sempre atenta a isso. Levei a criança para brincar, eu vou prestar atenção. Aí vem a fratura, vem... Doutora, até nos brinquedos, às vezes os brinquedos não estão bem conservados. Os brinquedos sim. Das praças... Os brinquedos das praças, às vezes, estão muito deteriorados e, às vezes, a criança senta num balanço e o balanço cai e quebra. Ela está balançando e o balanço cai. Teve em São Paulo, né, aquele detalhe que as meninas amarraram a rede, né, na pilastra do prédio. E a pilastra cedeu e bateu na cabeça das crianças, e parece que nesse acidente, acho que 2 crianças faleceram. Então, são coisas assim que acontecem, que a gente tem que estar sempre atento. E também, ali, naquele dia, por mais que tivesse a supervisão de um adulto, ia acontecer, porque eles amarraram a pilastra e a pilastra que desabou. Então, a gente tem que estar, assim... passando na frente do que pode acontecer, dos imprevistos que podem acontecer. Então, a gente tem que estar sempre muito atento a este detalhe. E mesmo em casa, os brinquedos. Quando você vai comprar brinquedo, você tem que comprar o brinquedo direcionado à idade, né? Você não pode comprar um brinquedo cheio de pecinha pequenininha e dar isso para um bebê, dar isso para uma criancinha menor, porque ela vai pôr boca, ela vai engolir aquilo. Tem criança que tem mania de colocar isso dentro do ouvido, dentro do nariz, então isso tudo é muito importante, entendeu? Então isso é uma coisa assim que a gente tem que estar sempre muito atenta a esses detalhes na compra dos brinquedos, na como a gente vai fazer com que o brinquedo que você vai dar para a criança e não acontecer um acidente. A bicicleta, o skate, o patim, então tem que estar sempre com esses
equipamentos de segurança, isso também é muito importante. Ô, doutora Ana, a gente quer falar com relação às atividades, né? As atividades durante as programações dos passeios e das viagens. A gente quer voltar a falar disso, porque a gente às vezes vê muita criança de idade bem pequenininha, às vezes dentro de um carrinho de bebê, num barzinho, né? A gente queria falar sobre isso, voltar essa questão da proteção solar, do horário adequado. A gente queria falar sobre isso, sobre essa questão da Então, programação, porque a gente sabe que os pais vão viajar e querem aproveitar, mas se tem criança, o passeio tem que ser adequado, né, doutora Ana? Fala um pouco para a gente sobre isso. sim, o passeio tem que ser adequado, né? A gente sempre usa esse termo, né? Com criança, a gente tem que ter horário, rotina e disciplina. E a disciplina maior é, a criança tem que estar sempre dormindo cedo. Então, se você vai para um passeio, então você tem que levar a criança para um passeio adequado. Por exemplo, a gente cansa de ver isso. Realmente, o pai e a mãe vai para uma festa, vai para uma coisa e leva o bebê no... Ah, não, eu levei ele no carrinho, deixei o carrinho bem longe de todo mundo, barulho. Mas aquela música alta, aquilo tudo, a criança não está dormindo bem. A gente não pode levar um bebê para uma festa, né? Por exemplo, essa semana eu fui ao shopping, quando eu entrei na loja, a loja abafada, não cansava, aquele barulho, coisa, e a mãe com um bebê que ele não devia ter, nem era bebê, era quase um RN, ele não devia ter 30 dias de vida. E ele estava lá com ela no colo, e A gente aquele vê muito. shopping, aquela bagunça, aquele tititi de todo mundo falando, e ela com aquele bebê no colo, esperando lá. Eu falei, gente, isso não é lugar para bebê. Então, aquilo que a gente sempre fala, né? Depois das vacinas que eu posso sair? Tá, pode sair, mas também não vou ficar levando criança no shopping à toa, só para passear. Criança não combina com shopping, porque no shopping tem o ar-condicionado, às vezes, muito gelado, o bebê não está preparado para isso. Então, isso tudo é muito importante a gente sempre lembrar. Horário, rotina e disciplina. Disciplina criança tem que dormir cedo. Criança não pode ficar na rua até muito tarde. Criança não pode ficar tendo essa atividade do adulto. Ah, não, eu deixei ela dormindo no carrinho. Não, ela não dormiu bem porque tem barulho, tá claro, ela não conseguiu, não é um sono reparador. Então, a gente sempre lembrar disso. Horário, rotina e disciplina. Criança tem que dormir cedo, mesmo nas férias, mesmo, por mais que seja férias, criança ainda tem que dormir cedo, não pode ficar no barzinho, na praia, até muito tarde, isso tudo muito... Deixa para ela quando ela crescer mais um pouquinho, aí ela vai poder aproveitar mais, ela vai ter muito tempo de vida para isso. Então, doutora Ana, a gente quer destacar essa questão da importância da supervisão, tá? Sim, Porque a sim, gente sem contar sabe, isso, né? né? A gente sabe que os pais. Porque aí é o desafio, né, doutora? É o desafio. A gente sabe que os pais trabalham e, na maior parte dos lares, são pais e mães que trabalham, né? Então, que orientação, doutora, você poderia passar para as famílias de como conciliar essas duas realidades, né? Que medidas de prevenção podem garantir lares mais seguros para as crianças, né? Principalmente durante as férias, porque às vezes as férias dos pais não coincidem com as férias escolares. Então, como orientar essas famílias a garantir essa segurança e conciliar essa realidade, né? De pais trabalhando, como a gente vai agir, né? Nessas situações, doutora? Dá uma orientação aí para gente nesse sentido. Então, o que a gente fala, né? Por exemplo, assim, hoje em dia a gente vê muitos pais trabalhando em home office, né? Então ela fica em casa e tendo que cuidar da criança. Então a gente está sempre lembrando que a janela vai ter que ter sempre aquela proteção, aquela grade que eles põem de pano, né? Não é bem um pano, né? É uma tela, Uma né? tela, Que né? eles Tipo põem. uma tela. É uma tela. Então, ela sempre usar isso, tirar sempre aquilo que a gente fala, os tapetes que a criança pode escorregar, tirar o sofá debaixo da janela que a criança pode cair, tirar os tapetes, a porta do banheiro sempre fechada, a porta da cozinha sempre com aquela gradezinha fechada, e evitar.
Por mais que a mãe esteja ali presente, a criança... Então, eu prefiro deixar a criança vendo uma televisão, vendo um desenho, do que ela pulando, pulando. Apesar de que a criança, ela vê desenho, ela pula, ela faz tudo ao mesmo tempo, né? Ela não consegue ficar parada, que tem os mais agitadinhos, né? Tá sempre pulando. Então, a gente está sempre lembrando disso, né? Cuidar para evitar esses acidentes. Então, está sempre... a mesma protetor, a gente não pode esquecer das tomadas, né? Colocar o protetorzinho da tomada e evitar esses ambientes mais... como é que a gente pode falar? Cuidar, deixar a casa um ambiente saudável para a criança também. É isso aí. Então, ô, doutora, a gente vai falar um pouco agora sobre a questão do caso de acidente, né? Quando, se infelizmente, né, aconteceu o acidente. Você já falou um pouco sobre isso no comecinho do nosso bate-papo, mas a gente queria reforçar quais as orientações e dicas que podem ajudar até o socorro especializado chegar, caso for chamado uma ambulância, né? Em que situações específicas esses procedimentos podem ser mais eficazes. Então, é só para a gente reforçar um pouco mais essa questão do socorro, né? Então, né, por exemplo, assim, a gente vê muita queimadura, né, a criança queimou com água quente, que a gente vê isso, queimou com água quente, com café, com alguma coisa que caiu nela. Queimou, eu não vou, o máximo que eu vou fazer, eu vou lavar para tentar tirar aquela sujeira que caiu em cima, se for um pó de café, alguma coisa, vou tirar aquilo, mas também não vou usar mais nada, não vou usar pasta de dente, não vou usar ficar passando clara de neve, coisa. Não vou furar a bolha, não vou fazer nada. Eu vou procurar levar o mais rápido possível para o hospital. Caiu, quebrou, eu vou deixar a criança sempre quietinha, o máximo que eu posso fazer, pegá-la, levar para o quarto, até chegar que eu consiga colocar ela dentro de um carro e levar ela para o hospital para ser avaliada. Então, acho que esses detalhes das queimaduras, das fraturas, dos machucados. A criança feriu, machucou, rompeu um vasinho, está sangrando, eu vou tamponar aquele vaso e vou correr o mais rápido possível, levar para o hospital para que a gente possa tomar cuidado, fazer uma sutura, que a criança caiu, ela pode estar sangrando, eu vou tentar conter aquele sangramento com um paninho limpo e correr o mais rápido possível para o hospital. E aí eu vou chamar o táxi, por isso eu devo ter o telefone do táxi, hoje em dia o Uber, tentar o mais rápido possível para poder levar essa criança para o hospital. E tem o telefone do SAMU, tem o telefone das ambulâncias, né? Porque a gente, no desespero, fica ali procurando, né? Então, é Sim, bom sim. ter esses números bem de fácil acesso, né? Doutora, tem muito que agradecer nosso papo, foi muito bom, muitas orientações bacanas, muito obrigada mesmo pela sua participação, suas informações foram muito relevantes, de utilidade pública, não é, doutora Ana? Com certeza essas informações vão contribuir para melhorar a segurança de nossas crianças, né? Que é isso que é importante, né? Garantir férias seguras, não é isso, doutora Ana? Eu que tenho que agradecer o convite de vocês duas para eu poder estar podendo ajudar uma mãe de alguma maneira. Eu é que tenho que agradecer muito e poder ajudar. Quem sabe o que eu falei, isso vai servir para alguma mãe lembrar, nossa, ela falou isso e eu não estou fazendo. Lembrar sempre do celular. O celular sempre distrai muita gente e a gente corre o risco de acontecer um acidente maior em função disso, que é o que a gente está vendo hoje em dia. As pessoas ficam o tempo todo segurando o celular, inclusive as crianças, né? As crianças hoje em dia têm o celular e ficam e saem andando, caminhando e tropeçam, caem. Então, isso também a gente sempre lembrar disso, ter todos esses cuidados para que a gente possa ter umas férias tranquilas, umas férias agradáveis e não ter um problema maior ali na frente. Isso é verdade. A questão das telas é um assunto que a gente pode falar mais para frente, né, doutora? A questão do excesso de telas, né, para as crianças, né, e para os adultos também, né? E as crianças imitam os adultos, né? Elas imitam. Eu vejo aqui, porque eu tenho neto e neta, eu vejo eles imitando o celular, igual a gente faz. Então,
a gente, né, tem que realmente, o adulto também tem que dar um exemplo, né? Aqui puxando a orelha aqui rapidinho. Vocês podem conferir os contatos da doutora Ana Cristina aqui na tela. Vocês podem conferir aqui, está passando aqui para a gente. Né? Na descrição do vídeo teremos mais informações sobre o tema. A gente sempre coloca ali informações complementares que vocês podem olhar, essa questão dos primeiros socorros, essa questão dos números de atendimento. A gente fala um pouco mais sobre dados também. Então, quem quiser saber mais sobre o tema, pode na descrição do nosso vídeo. É isso? É isso então, doutora. Muito obrigada mais uma vez, né? Eu que agradeço muito a vocês. E se você gostou, curta agora e compartilhe mais esse valioso conteúdo do nosso canal. Até a próxima. Tchau!